Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal. Todas as quintas-feiras abrimos no Instagram uma caixinha de perguntas para você poder participar. Então, vamos em frente aí nas respostas. Você acredita numa virada positiva no Brasil em 2026? É muito difícil acreditar que uma eleição presidencial irá resolver os problemas brasileiros, dado o nível de degeneração do sistema. Como nós temos as bases do sistema já completamente comprometidas, eu creio que nós teremos em 2026 uma repetição do que nós tínhamos no Brasil antes da eleição de 2018, que é o velho teatro das tesouras, em que se apresentará um candidato como sendo de esquerda, outro como sendo de direita, mas, no final das contas, a única direita que pode existir no Brasil, segundo o sistema, é uma direita permitida pelo sistema. Então, eu não tenho grandes expectativas em relação às eleições, até porque a gente já viu pela última eleição que nós teremos aquela disputa, né, em que um lado pode falar tudo, um lado pode apresentar toda a sua narrativa, enquanto o outro lado é sistematicamente censurado, perseguido, até mesmo preso. Então, não tenho muitas expectativas, não. Olhando o cenário para os próximos 25 a 30 anos, podemos dizer que o Brasil tem jeito? Essa é a pergunta que eu recebo com maior frequência, né, com as suas derivações. Eu entendo o nível de pessimismo, porque realmente a situação hoje é horrível, mas me parece que tudo isso faz parte de um processo. Até alguns anos atrás, nem mesmo existia a consciência do problema. Existia uma percepção equivocada sobre a existência de um regime democrático no Brasil, em que basicamente havia uma hegemonia da esquerda, e houve um despertar da sociedade em relação à verdadeira natureza do sistema brasileiro. De forma equivocada, se imaginou que uma eleição presidencial poderia mudar esse cenário. E basicamente, quando houve a primeira eleição de um presidente de direita, depois de décadas, o sistema se revelou, se apresentou como um regime autoritário. E agora nós estamos vivendo exatamente essa fase depois de décadas de hegemonia da esquerda, em que é preciso uma reorganização, né, da direita, ou pelo menos uma organização, porque antes a direita era praticamente inexistente, para que haja a ocupação de espaços em todos os setores da sociedade, em todas as instituições dentro e fora do Estado, para que existam os meios de ação para que a gente possa, então, construir um novo país, um país pautado na lei, na ordem, nos nossos valores tradicionais. Isso foi perdido e esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de décadas, né? Infelizmente, é isso. Essa é a realidade. O que precisa acontecer para o dólar voltar a 3, 4 reais? Olha, existe uma chance gigantesca de nós nunca mais observarmos o dólar a 3 ou 4 reais, porque a tendência histórica é que o Brasil apresente um nível de inflação maior do que os Estados Unidos ao longo do tempo. Isso vai corroendo o valor da moeda nacional. Nós tivemos um período de valorização do real por conta de um cenário geopolítico muito favorável ao Brasil, né? A saber, um crescimento explosivo da China por muito tempo, comprando as commodities brasileiras a um preço mais alto, mas esse período acabou, né? A China está em profunda dificuldade. Para piorar a situação, o governo brasileiro atual investe na expansão ilimitada de gastos, no descontrole das contas públicas, o que favorece a valorização do dólar, até porque aqui nos Estados Unidos a expectativa é por um governo Trump que seja pró-mercado, pró-negócios e que nós tenhamos aí a manutenção de um crescimento mais alto dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, né? Então, para o Brasil, né, voltar a ter uma moeda forte, nós teríamos que ver um choque de gestão com corte de gastos do Estado, aumento da eficiência de gastos, aumento massivo de investimento em educação, parecido com o que houve na Coreia do Sul a partir da década de 60, para aumentar a produtividade, mas nada disso está nem mesmo no papel, né? O que a gente vê é justamente a aceleração
rumo ao abismo. É isso que nós estamos vendo. Então, é muito difícil acreditar num dólar por volta de 3 ou 4 reais novamente. É factível a história de que a inflação nos Estados Unidos subirá porque Trump aumentará as tarifas de importação? Olha, tem muitas variáveis em jogo, então não dá para colocar tudo nas tarifas e precisa saber exatamente qual vai ser o tamanho dessas tarifas, se realmente elas serão implementadas, porque no primeiro mandato, Trump utilizou mais as tarifas como uma ameaça para que os países negociassem aí as suas relações comerciais com os Estados Unidos. Né? E isso parece estar acontecendo novamente. O que definirá o nível de inflação é outro, né? São as contas públicas, porque o que Biden fez para gerar uma inflação persistente foi aumentar os gastos do governo. Então, há uma expectativa de que aumente a eficiência do governo. O Trump colocou o Elon Musk numa comissão para avaliar as contas públicas e cortar gastos, né? Claro que é muito mais fácil falar do que fazer isso. Eu sou bastante cético, né, na capacidade que isso seja feito, mas a gente não pode aí duvidar de quem fez foguete da ré, né? Então, eu creio que mais importante do que as tarifas será o equilíbrio das contas públicas para definir o nível de inflação aqui nos Estados Unidos. Lula termina o seu mandato em 2026 ou o acordo é para que Alckmin assuma em janeiro de 25? Olha, eu não tenho nenhuma informação de bastidores, de pessoas que estão muito próximas, né, ao centro do poder em Brasília, sobre esse tipo de acordo. Ao contrário. Veja que nós tivemos Lula ficando numa UTI, né, passando por uma cirurgia bastante delicada, e mesmo assim não houve a transferência de poder para o Alckmin, que seria algo necessário. Né? Então, não me parece que há uma movimentação para Alckmin assumir em algum momento. Longe disso, eu acho que o PT faz tudo para, inclusive, escantear Alckmin, e nós temos a primeira-dama, né, servindo como uma espécie de vice-presidente de fato, o que é algo bastante constrangedor para o antigo oponente de Lula. Né? Quem realmente governa o Brasil? José Dirceu? Não, eu não acredito que seja uma pessoa específica. Eu creio que o Brasil, há muitas décadas, é governado por uma coalizão, né, de uma velha oligarquia política que opera através da defesa dos seus próprios interesses, que às vezes une, né, forças que num primeiro momento parecem opositoras, mas que estão do mesmo lado. Né? A gente já viu essa união, PT com MDB, né, Dilma, Temer, agora a gente tem Temer, a gente tem Lula, Alckmin, a gente tem o próprio Supremo, mas todos esses personagens representam essa velha oligarquia política que é até mesmo hereditária, né? A gente vê famílias que se eternizam no poder. Então, esse pessoal, esse grupo, é quem governa o Brasil. Se você tivesse 33 anos, formação técnica, salário de R$5.000, sem bens, com todo esse cenário, mudaria do Brasil? Eu tomei essa decisão de sair do Brasil e creio que não dependeria das condições de vida que eu tivesse. Porque qualquer que seja a condição, sempre tem uma forma, né? Só precisa de planejamento, só precisa aí de um bom preparo. O que me levou a sair do Brasil foi a questão, principalmente, da segurança pública. Você não tem como viver de fato, viver na plenitude, sem ter o mínimo de segurança, né? A civilização é baseada nisso. É você poder andar na rua sem o medo de sofrer alguma grave violência ou até mesmo ser morto. Então, esse foi o principal motivador. Eu não queria formar uma família, criar meus filhos num ambiente desses. Claro que agora tem um outro fator super importante, que é o fim das liberdades individuais. Você não tem mais liberdade de falar, né, de expressar, de seguir uma atividade política se você não for alinhado à esquerda, né? Para a esquerdista pode tudo. Então, isso só piora o cenário. On top of this, a gente ainda tem o problema econômico. É muito difícil você trabalhar, acumular, enriquecer no Brasil, cada vez mais difícil. Então, por todos esses motivos, eu acho que é bastante legítimo pensar em alguma alternativa. Mas, novamente, né, o erro que eu vejo da maior parte das pessoas é
fazer esse movimento sem um planejamento prévio, sem organizar a sua vida, sem saber exatamente de onde virá a sua fonte de renda, né, como você vai lidar com todas essas questões práticas. Eu decidi sair do Brasil em 2008 e acabei fazendo esse movimento apenas em 2013. Foi todo um tempo de preparação. Aproveitou as altas do Tesouro Direto para investir ou só está investido no exterior? Nós temos juros muito altos, né? Inclusive pagando inflação, mais 7%, o que só demonstra o nível de desconfiança, de pessimismo do mercado, dos investidores com esse desgoverno. Qual é que é o problema, né? O problema é que se você tem uma expectativa de manutenção de irresponsabilidade fiscal, a alta do dólar frente ao real é até mais atrativa do que esse nível de rentabilidade, né? E é por isso que os juros precisam ficar tão altos para ser competitivos em relação a essa alternativa. Eu, particularmente, né, tenho minha vida aqui nos Estados Unidos, tenho praticamente todos os investimentos aqui e não tenho o que reclamar, né? O mercado está dando uma rentabilidade alta, até mesmo em ativos de baixo risco, como os ativos de renda fixa em termos históricos, né? Há pouco tempo atrás, os juros eram perto de zero e agora os juros de títulos emitidos pelo Tesouro Americano ficam perto de 5%, o que é muito alto para esses padrões, né, históricos. A esquerda diz que o mercado reage sempre que o pobre é beneficiado com corte de impostos. O que você acha? A esquerda é dependente da produção de pobres, né? O mercado, na verdade, tem interesse que o maior número possível de pessoas enriqueça, porque, no final das contas, se mais gente tiver recursos e produzir riqueza, mais as empresas irão faturar, mais lucro haverá, é bom para todos. A esquerda, por sua vez, tem uma visão de mundo de soma zero, ou seja, você só pode tirar as pessoas que estão no estado de pobreza se você roubar dos ricos para dar para os pobres, né? No estilo Robin Hood. O próprio Karl Marx tinha essa visão de exploração, né? Os ricos só são ricos porque explorariam os pobres, o que é uma balela. Na verdade, se não houver pobreza, a esquerda encolhe, porque a esquerda se apresenta como a solução para a pobreza. E a gente já observou ao longo da história que as ideias socialistas produzem apenas mais pobreza. Foi assim que aconteceu em todos os países em que essa mentalidade que o PT agora está novamente tentando implementar no Brasil foi apresentada. Então, é só uma desculpa para esconder a falência desse modelo. Você diminui impostos de um lado, apresentando, por exemplo, essa diminuição de impostos para pessoas que ganham até R$5.000, o que eu acho que não é uma ideia ruim, para esconder outros impostos que são colocados em praticamente todas as etapas de criação de riqueza na economia. Então você deve, né, diminuir imposto, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo você precisa diminuir gastos do Estado para deixar as pessoas enriquecerem pela sua própria iniciativa. Esse é o modelo que sempre funcionou na história e esse é o modelo que a esmagadora maioria do mercado defende. Qual o melhor negócio / estratégia para construir patrimônio? Acumular e investir ou empreender? Eu creio que é importante fazer as duas coisas, mas é preciso deixar claro que nada dará um resultado maior do que você empreender. Porque sempre que você investir, e claro que o poder dos juros sobre juros é enorme, mas sempre haverá um limite para essa velocidade de crescimento sustentável do seu patrimônio só fazendo investimentos. E mesmo que o resultado seja bom, não vai ser um resultado explosivo. Você só terá resultados explosivos de geração de riqueza, de aumento patrimonial, empreendendo. Não há outro caminho. E é claro que se você tiver sucesso nos seus empreendimentos, você terá que alocar esses recursos da maneira mais inteligente, mais eficiente possível. Mas, sem sombra de dúvida, o que efetivamente produz grandes riquezas é o empreendedorismo. Se você pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo, nenhuma riqueza construída ali foi com base no mero investimento. Foi com base em
empreendedorismo, foi com base em você criar negócios ou ter ali um herdeiro de alguém que criou algum grande negócio. Essa é a única forma de você efetivamente enriquecer. Fiz um curso de análise técnica com você em 2004, mudou a minha vida, só agradecendo. Muito obrigado, pelo reconhecimento, fico muito feliz que você tenha aproveitado esse conhecimento para produzir riqueza. O sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. Fale sobre Caiado. O Caiado se apresenta como um candidato de direita, mas tem conexões muito profundas com a velha oligarquia política brasileira. Tem recebido um nível de aprovação muito alto lá em Goiás. Pelo que eu sei, é um sujeito que tem um ego gigantesco, o que dificulta certos arranjos, mas é um virtual candidato da direita para o próximo ciclo. Agora teve essa decisão aí pela sua inelegibilidade por abuso de poder político. É estranho, porque hoje em dia a justiça está tão politizada que é difícil saber se essa decisão teve alguma âncora na realidade ou foi simplesmente uma decisão política como tantas outras já foram. Mas eu acredito que essa decisão será revertida e ele vai ser um dos potenciais candidatos a presidente. Como se proteger da inflação em real hoje? Dólar, tesouro, imóvel. O importante é ter uma diversificação e também uma diversificação internacional. Você tem uma diversificação em diversas classes de ativo e em outras moedas. Não podemos esquecer que as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, também hoje oferecem uma possibilidade de diversificação dos seus investimentos e elas estão performando muito bem, em especial o Bitcoin, que é o que eu tenho na minha carteira já há um bom tempo. Então, a lógica aqui é você diversificar em classes de ativos e também em países. Está cada vez mais arriscado deixar tudo em reais. Eleição do Lula está afetando o mercado. Ele tem um substituto que pode ganhar uma eleição justa? Sim, a internação do Lula está afetando o mercado porque aumentou no mercado a expectativa de que Lula não tenha condições de ser candidato, de tentar uma reeleição. Então a expectativa seria de um novo arranjo político que ofereça a possibilidade do Brasil voltar a crescer, do Brasil ter a mínima estabilidade econômica, financeira, política, social, que não vai ser alcançada enquanto Lula estiver na presidência. E mesmo que ele tenha um candidato viável, e me parece que o PT prepara o Haddad para ser esse candidato, já foi candidato uma vez, e agora é o ministro da Economia, não me parece que uma figura além do Lula teria condições de impor ao país esse tipo de agenda nefasta como hoje o Lula tem. Então, é isso que o mercado está precificando quando nós temos aí a sinalização de uma fragilidade da saúde do Lula. Mas é muito cedo para garantir que esse será o desdobramento. Nós já vimos aqui nos Estados Unidos eles tentando levar o Biden até uma reeleição, mesmo ele se apresentando sem condição alguma, mudaram lá aos 48 do segundo tempo, o candidato, quando o jogo já estava mais encaminhado. Então, infelizmente, a gente tem muita água embaixo dessa ponte da destruição do país, dessa agenda econômica nefasta. Janja vai governar? Olha, para todos os fins e efeitos, parece que ela já está governando desde o primeiro dia, não é mesmo? Democracia é uma história recente. Podemos dizer que esse modelo está ruindo? Bom, vamos lá. Democracia não é uma história tão recente assim. Essa ideia surgiu há mais de 2000 anos lá na Grécia. E um dos pais da filosofia, da própria ciência política, que é Aristóteles, já considerava a democracia como uma degeneração de um sistema de governo que fosse o melhor possível. O que seria a democracia pura? Seria a população votando e a maioria vencendo as questões principais que definem um país. Ou seja, rapidamente uma democracia pode se degenerar por uma ditadura da maioria. Então, o que as pessoas têm em mente quando elas falam democracia não é algo tão democrático assim. Na verdade, quando todo mundo enche a boca para defender a democracia, está defendendo um regime em que você tem aspectos democráticos, que seria, por exemplo, eleições de tempos em tempos,
Mas mesmo essas eleições colocam uma forma de governo que não é uma democracia direta, né? Não são as pessoas que votam para definir o contrato social, né? Seja uma constituição, sejam leis ordinárias, mas sim representantes, o que você já tem ali uma intermediação, né, dessa democracia. Então, a democracia, quando as pessoas defendem, elas estão defendendo, na verdade, algo chamado república. E uma república tem aspectos não democráticos. A democracia, né, conhecida como a de maior sucesso, a mais longeva da história contínua, é a democracia americana. E a palavra democracia não é utilizada em nenhum documento de formação do país, nem na Carta de Independência, nem na Constituição, né? O que nós temos é uma república, em que os Founding Fathers perceberam claramente o risco dessa ditadura de uma maioria e a importância da existência de uma aristocracia que pudesse, né, reunir os melhores cérebros, as pessoas de maior sucesso num país para que elas trabalhassem pelo bem de todos. Esse é o grande ponto. Então, a democracia em si já é problemática. O que a gente tem que defender é uma república, é um Estado de Direito, um regime em que as pessoas tenham direitos e deveres e que esse contrato social funcione para todos e funcione para produzir o melhor resultado possível para a sociedade. E, de uma certa forma, isso não é 100% democrático.